Bom dia a todos! Estamos dando início ao último dia do 11º Gastro Triângulo. Hoje, o congresso será em uma única sala, com atividades multidisciplinares. Após as 14 horas, teremos uma sala dedicada ao seminário de enfermagem. O congresso tem apoio da Associação Mineira de Gastroenterologia, do Capítulo Mineiro da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, SOBED, Minas Gerais, e da Sociedade Mineira de Coloproctologia. No evento, contamos com 7 simpósios satélites, organizados por patrocinadores, sendo eles Takeda, Apsen, Fujitec, Pfizer, Promedon e Boston Scientific. O conteúdo das palestras ficará disponível no site por 6 meses, com acesso exclusivo aos inscritos do evento. Os simpósios satélites, disponibilizados pelos patrocinadores, poderão ser acessados por qualquer interessado. Todos os participantes receberão um certificado com pontuação pela Comissão Nacional de Acreditação, CNA. Você poderá fazer o download do certificado no site do evento, logo após o seu encerramento. Agradecemos o apoio institucional da Federação Brasileira de Gastroenterologia, FBG, da Associação Médica Brasileira, AMB, e do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, CBCD. Agradecemos aos patrocinadores Master, Pentax, Boston Scientific, Cytec, Unicred, Takeda, Pfizer, Rio Quente Resort e Costa do Sauípe Resort, Apsen e Promedon, do patrocinador Ouro, Abvi, e do apoio da Fujinon, Fujifilm e Atemó, Janssen, Laboratório Axé, Etamucino e Cook Medical. Ao efetivar a sua inscrição, você recebeu um e-mail contendo uma bonificação para o Rio Quente Resort ou Costa do Sauípe Resort. Para utilizá-la, basta acessar o link enviado. Esta bonificação é uma ação do 11º Gastro Triângulo a todos os participantes do congresso. Este evento está sendo realizado pela plataforma webinário Zoom. Essa escolha foi feita pela facilidade de acesso e maior conforto dos participantes. O chat deverá ser utilizado apenas para assuntos genéricos e as perguntas devem ser realizadas através do Q&A. Para dar início às atividades de conteúdo, passaremos para o Dr. Nestor Barbosa de Andrade, que será o moderador da mesa Neoplasia Biliopancreática com Colestase. Dr. Nestor é chefe do Serviço de Gastroenterologia do HC-UFO, coordenador da residência em Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da UFO, presidente da Associação Mineira de Gastroenterologia, AMG. Os palestrantes serão Dr. Fauzi Maluf Filho, professor livre-docente do Departamento de Gastroenterologia da FM USP, diretor do Serviço de Endoscopia do ICESP. Dr. Alexandre Prado de Rezende, chefe do Serviço de Cirurgia Geral, Hepatobiliopancreática e Robótica, atuando nos hospitais Mater Dei e Horizonte, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pós-graduação em Cirurgia Digestiva e Transplante pela Universidade Louis Pasteur, na França. E Dr. Bernardo Garicocheia. É hematologista e oncologista, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Royal Postgraduate Medical School e pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Atua como coordenador do grupo de oncogenética do grupo Oncoclínicas e é diretor médico do Oncogenética do laboratório OC Precision. Os debatedores desta mesa serão Dr. Edivaldo Fraga Moreira, membro titular da SOBED, ex-presidente da SOBED Minas Gerais, coordenador do Centro de Ensino e Treinamento da SOBED, do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. E Dr. Eduardo Crema, tem graduação em Medicina pela UFTM, tem mestrado em Medicina, Gastroenterologia Cirúrgica pela Unifesp e doutorado em Medicina, Clínica Cirúrgica, Departamento de Cirurgia, Ortopedia e Traumatologia. Atualmente é professor titular da UFTM. Bom dia a todos. Hoje nós iniciaremos esse dia do Gastro Triângulo com uma mesa redonda de alto interesse tanto para o clínico, o cirurgião e o endoscopista. Como se anunciou, é uma mesa sobre o câncer
bílio pancreático, ocorrendo a síndrome colestática e como atuar nesse sentido. Teremos uma inovação com um oncologista dedicado à genética para nos fazer entender mais os meandros desse tumor pancreático e algum aconselhamento que caiba ao paciente e seus familiares. Nós teremos painelistas e debatedores com alta formação e expertise na área. Para começarmos, então, peço que se exponha a palestra do Dr. Fauzi Maluf sobre o tratamento endoscópico nessa situação. Por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o gentil convite formulado pela comissão organizadora do 11º Gastro Triângulo, representados pelos doutores Nestor Andrade e Abadia Abuso, para participar hoje com vocês falando de a drenagem biliar endoscópica com fins paliativos. Vocês estão convidados a nos visitar, ainda que remotamente, nessa época de pandemia, no Instituto do Câncer. Espero que todos estejam muito bem de saúde, nesses tempos tão desafiadores. Eu vou abordar as opções para a descompressão da via biliar, descompressão essa com intuito paliativo, e vou abordar alguns tópicos da obstrução biliar distal e obstrução da árvore biliar proximal. As opções que nós dispomos para o tratamento paliativo da obstrução biliar maligna são a passagem de prótese por via endoscópica, por via transparietal, realizada pelo radiologista intervencionista, e a drenagem cirúrgica. Aqui nós vemos a comparação do tratamento endoscópico versus a drenagem cirúrgica, fruto de uma revisão sistemática de 24 estudos com mais de 2.400 pacientes e levando à conclusão que nós já conhecemos. Se por um lado, a drenagem endoscópica ela tem uma menor morbidade, uma alta taxa de sucesso clínico, a drenagem cirúrgica também tem uma alta taxa de sucesso clínico com menos recorrência da colestase, porém maior invasibilidade. Por isso que a paliação endoscópica, hoje em dia, ela é preferida nessa situação. A paliação maligna, da obstrução biliar maligna, hoje preferencialmente é endoscópica. Alguns tópicos que eu vou abordar. Usamos estentes, próteses plásticas ou metálicas? Muito bem, nessa revisão sistemática publicada há 6 anos, os autores fizeram essa comparação. Para obstrução distal, houve um melhor resultado com as próteses metálicas autoexpansíveis em termos de permanência da paliação clínica. Então, hoje em dia está bem estabelecido que nós devemos utilizar próteses metálicas para a paliação da obstrução biliar maligna distal, localizada em colédoco distal, por exemplo, as obstruções periampulares. Segunda questão, prótese metálica coberta ou descoberta? E aqui apenas para mostrar para vocês uma lista da grande quantidade de modelos que nós temos de próteses metálicas biliares, tanto cobertas como não cobertas. As descobertas, elas têm os inconvenientes do tumor poder crescer através da malha, coisa que nós chamamos de ingrowth, ou o tumor crescer nas extremidades da prótese, overgrowth. E é um stent permanente, porque o tecido local vai incorporar a prótese e ela não pode ser removida. As próteses cobertas, elas têm um inconveniente apenas do overgrowth, e elas, na sua forma totalmente cobertas, são removíveis. Por serem removíveis, elas migram mais, até 10%. E existe também uma tendência a provocar colecistite aguda em 2 a 5% dos casos. Mas no item paliação da icterícia, elas têm taxas de sucesso clínico e taxas de disfunção similares. Então, se por um lado essa, que é totalmente coberta, migra mais e dá um pouco mais de colecistite aguda, essa aqui obstrui mais por causa de ingrowth. Então, no final, a taxa é semelhante, mas as complicações são distintas.
falando sobre a obstrução biliar proximal. E aqui a classificação já conhecida, né, de Bismuth em relação ao nível da obstrução proximal. Naquela mesma revisão sistemática e meta-análise, os autores compararam próteses plásticas e próteses metálicas. E vejam vocês que houve uma tendência ao favorecimento de próteses metálicas. Hoje em dia, quando nós recebemos esses pacientes para paliação de obstrução biliar proximal, nós damos preferência para próteses metálicas que obrigatoriamente têm que ser descobertas, porque eu vou atravessar o hilo. E se eu colocar uma prótese coberta através do hilo, eu vou obstruir o lado contralateral. Então, uma prótese metálica descoberta é obrigatória. Primeira pergunta que a gente se faz e que a literatura recentemente respondeu: eu passo apenas uma prótese, como aqui está demonstrado, ou eu passo prótese para os dois lados da obstrução? Essa sempre foi uma questão recorrente na literatura, respondida por esse estudo randomizado, com mais de 60 pacientes em cada braço, comparando próteses colocadas metálicas, descobertas, bilateralmente, versus apenas uma prótese. E veja que houve uma vantagem da colocação de duas próteses bilateral. Então veja aqui o tempo de patência, nitidamente favorecendo a prótese, a colocação de duas próteses versus a colocação de uma prótese só, né? E aqui, do lado direito, nós vemos que houve uma tendência a uma vantagem de sobrevida à colocação de duas próteses à drenagem bilateral. Então, hoje, obstrução biliar proximal. O que nós fazemos? Prótese metálica e a tendência é colocar uma prótese para cada lobo hepático. Existem duas maneiras de fazer isso. Uma delas está aqui demonstrada, é colocar uma prótese em paralelo a outra. E a outra maneira é colocar uma prótese por dentro da outra, em Y. Então, essa prótese aqui tem uma janela maior, onde eu posso passar o outro fio guia e a outra prótese e fazer uma drenagem em Y. Então, novamente, drenagem em paralelo e drenagem em Y. Isso também foi comparado nesse estudo randomizado e não houve uma vantagem de uma maneira sobre outra. Então, a mensagem para levar para casa: obstrução biliar proximal, prótese metálica descoberta, de preferência drenagem bilateral dos dois lobos. Tanto faz se for em paralelo ou se for prótese em Y. Eu queria levantar um terceiro aspecto para vocês, que até há um tempo atrás, quando a endoscopia falhava, especialmente na obstrução provocada por câncer, as opções eram radiológica e cirúrgica. Hoje em dia existem uma opção endoscópica também, nós vamos abordar. Então, normalmente o sucesso endoscópico nessa situação é 90% ou 95%. E as causas de falha do acesso retrógrado transpapilar à drenagem biliar são um problema na canulação, a obstrução do adenal provocada por câncer, anatomia pós-cirúrgica e muitas vezes uma estenose maligna que é muito difícil de negociar a passagem dela com fio guia. E nessa situação, classicamente, a gente recorria ao radiologista, ao cirurgião, mas hoje em dia nós temos uma drenagem guiada por ecoendoscopia, o acesso ecoguiado, que é uma alternativa muito atraente. E aqui eu vou mostrar algumas opções para vocês que a gente vivenciou no Instituto do Câncer: um tumor neuroendócrino avançado na região do adenal, com obstrução biliar, nós não sabemos onde está a papila, estamos probeando a região ampular com catéter, mas não encontramos orifício para canular. Então, nós fazemos uma ecoendoscopia e identificamos a via biliar dilatada e o ponto da obstrução. Fazemos a punção da via biliar, empurramos um fio guia através da agulha e fazemos a introdução do fio guia profundamente no duodeno através da via biliar. E aí sim, trocamos o aparelho, reintroduzimos um duodenoscópio, né? E com essa reintrodução do duodenoscópio, nós vemos o fio que nós introduzimos por ecoendoscopia. E aí, canulamos, achamos o orifício e canulamos em paralelo essa via biliar. Então aqui vocês veem a canulação, o fio guia que tinha passado por ecoendoscopia. Eu posso retirar o fio guia passado por ecoendoscopia e terminar o procedimento e passar a prótese metálica conforme a gente havia previsto. Essa é uma situação viável. Outra situação que é a mais frequente é quando nós encontramos o duodeno obstruído, principalmente obstruído na região ampular. Logicamente, se a obstrução é antes da ampola,
eu posso fazer uma dilatação balonada e chegar na ampola. Se a obstrução é depois da ampola, que é o tipo 3, eu também acesso a ampola naturalmente e faço o acesso retrógrado. Mas o problema é essa situação. O câncer periampular, pancreático, por exemplo, que invade o colédoco. Como essa situação aqui, eu tenho uma grande massa vegetante dentro do duodeno, o cerado, eu não tenho mais a visão da papila duodenal. Então, nessa situação, para não chamar o radiologista, para não chamar o cirurgião, por ecoendoscopia, eu faço uma punção do colédoco dilatado, como nós vemos aqui, né? Faço o colangiograma, crio uma fístula entre o colédoco e o bulbo duodenal, e aqui eu vejo a prótese colédoco duodenal, e como esse paciente tem o duodeno obstruído, também passei uma prótese duodenal. E aqui o aspecto final de dupla prótese metálica na via biliar, prótese metálica duodenal, não é verdade? E aqui uma outra opção é fazer uma hepático-gastrostomia. Nesse caso, acho que vocês estão apreciando aqui o filme, uma obstrução duodenal, mas o paciente tem uma anatomia pós-operatória, eu não tenho duodeno acessível para trabalhar, né? Então, o que nós fizemos aqui é uma comunicação direto do lobo esquerdo. Então, eu vejo aqui, eu acessei um pouco do duodeno, vejo o tumor, o colédoco, mas eu não tenho janela. Se eu puncionar o colédoco dilatado, eu vou fazer por via transtumoral, isso não me interessa. Então, o que eu vou fazer aqui é identificar a via biliar intrahepática através do estômago, e aqui nós vamos puncionar a via biliar intrahepática, vocês veem a agulha dentro da via biliar intrahepática, claramente. Nós vamos fazer o colangiograma, e vejo a via biliar esquerda dilatada, vou empurrar um fio-guia, e agora, através desse fio-guia, eu vou criar uma fístula, e por cima essa fístula foi criada com um catéter especial, diatérmico, por cima do fio-guia, e agora, finalmente, eu vou introduzir uma prótese metálica comunicando o lobo esquerdo do fígado com o estômago, e isso é o que vai acontecer agora. Uma prótese metálica parcialmente coberta, a parte coberta vai obstruir o espaço entre o fígado e o estômago, e a parte descoberta é feita para grudar dentro do fígado, né, e não migrar. E esse é o aspecto final da coisa, né? A drenagem biliar da prótese para o estômago. Para essa situação de obstrução duodenal, a saída clássica é a prótese duodenal. Só que a prótese duodenal tem uma vida média útil, em geral, de 2 meses. Então, hoje em dia, com as novas quimioterapias, esses pacientes muitas vezes têm uma sobrevida maior. Para essa situação, a gente tem seguido essa sugestão de uma gastrojejunanastomose ecoguiada. Então, veja, através do estômago, eu vejo a alça jejunal cheia de líquido, e aí eu punciono pelo estômago a alça jejunal e faço a liberação de uma prótese específica. Está aqui essa prótese, parece um ioiô, em que tem 2 flanges grandes, uma flange fica no estômago, outra flange fica no jejuno, e essa parte curtinha aqui aproxima as duas vísceras. Então, essa é uma gastrojejunanastomose ecoguiada. Hoje no Instituto nós já temos 6 casos feitos com sucesso. E o que acontece é que eu fiz uma anastomose longe do tumor, então eu não tenho problema de que o tumor vai crescer e obstruir essa prótese. Voltando à drenagem biliar ecoguiada, os resultados técnicos e clínicos são bons, ao redor de 90% ou mais, mas as complicações também não são desprezíveis. E a gente também deve analisar essa literatura com muito cuidado, não é? Porque a maioria das séries são retrospectivas, nos bancos de dados os pacientes são repetidos, existe um viés de seleção grande na indicação, é uma técnica em evolução, né? Existe hoje também uma linha de pesquisa de indicar a drenagem ecoguiada de início, ou seja, não porque a colangio falhou, porque a colangio não é possível, eu indico ela de início, porque afinal vou colocar a prótese também acima do tumor. Então existe um estudo randomizado que comparou as 2 técnicas, a drenagem transpapilar, 30 pacientes, com a drenagem ecoguiada, 30 pacientes. Drenagem ecoguiada de início, colédoco, duodeno, anastomose de início. E vejo que os resultados foram muito semelhantes. Sucesso técnico acima de 90%, né, a duração do procedimento também parecida, necessidade de reintervenção, sucesso técnico
em 4 semanas, 100%, 97%. A capacidade de ressecar o tumor nas primeiras semanas também foi possível, ou seja, são as técnicas muito semelhantes. Então, eu termino essa apresentação colocando esses 3 tópicos para vocês, ou seja, a drenagem paliativa da obstrução distal. Normalmente nós utilizamos as próteses metálicas, tanto faz se cobertas ou se descobertas. As obstruções malignas proximais, nós damos preferência para as próteses metálicas descobertas e, em geral, drenagem bilateral. E na falha da drenagem convencional, endoscópica, transpapilar, pensar que existe um outro método, um método também endoscópico, que pode evitar uma drenagem transparetal, um dreno externo, ou até uma medida mais invasiva cirúrgica, que é a drenagem ecoguiada. Eu fico à disposição para outras perguntas. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado, Dr. Fauzi, por essa palestra que traz atualização, até algumas medidas que poderiam ser consideradas de vanguarda, quando colocadas à frente e de princípio a outras mais tradicionais. E vamos passar a segunda palestra, agora chamando o Dr. Alexandre Prado Rezende, que vai abordar sobre o tratamento cirúrgico, um modo racional de abordagem. Por favor, Alexandre. Queria agradecer um convite muito honroso do Gastro Triângulo para participar do congresso. Vou falar sobre neoplasias biliopancreáticas com colestase. Para mim é uma honra, já que eu sou natural de Araxá, eu me considero um membro do Triângulo aqui, para mim é uma honra enorme. Não tem nenhum conflito de interesse a declarar. Esse aqui é o meu hospital, onde a gente trabalha normalmente, e estão todos convidados a visitar-me quando quiserem. Fazer essa palestra tem alguns desafios. Primeiro, que são talvez os procedimentos de mais alta complexidade dentro da cirurgia digestiva. Segundo, que esses procedimentos envolvem temas tanto de cirurgia minimamente invasiva quanto maximamente invasiva, que são procedimentos realmente que a gente faz com muita frequência e que são realmente desafiadores. E o terceiro desafio, evidentemente, é dispor desse tema em 15 minutos. As obstruções proximais, a gente vai focar especificamente no colangiocarcinoma hilar e nos tumores com compressão biliar, com uma abordagem relativamente parecida, e as obstruções distais dos tumores periampulares. Os principais desafios nos tumores proximais é da gente fazer uma ressecção com margens adequadas, oncologicamente correta, e ressecções muito extensas com muito risco de disfunção hepática. Para avaliar a extensão da doença, a abordagem deve ser inicialmente com uma colangiorressonância associada a uma ressonância magnética. Essa imagem aqui, vocês podem ver, pode suspeitar na colangiorressonância de um tumor originário da via biliar, um tumor de Klatskin, mas na verdade é um tumor hepático que infiltra a via biliar e mimetiza um tumor de Klatskin. Então é muito importante uma ressonância magnética com contraste associada à colangiorressonância. Alguns anos depois da publicação desse trabalho, a gente tem feito infusão de solução salina nos casos em que a via biliar está previamente drenada, para melhorar os detalhes e dar mais precisão no planejamento cirúrgico das margens. É um truque bastante adequado a partir dessa publicação coreana. Nos tumores hilares, nos colangiocarcinomas hilares, os tumores de Klatskin, não tem nenhum estudo randomizado, são raríssimos estudos de meta-análise, então o nível de evidência aqui é muito baixo. Basicamente, a gente se baseia aqui nas experiências dos grupos, especialmente japoneses, que têm uma vivência muito grande com isso aí, que vieram ao longo dos anos modificando uma série de condutas e que a gente procura replicar isso no dia a dia. No diagnóstico, já é um problema que muitas vezes os colangiocarcinomas vêm em cima de doenças pré-existentes da via biliar e a citologia por punção ou até com Spyglass hoje ainda não é muito adequado. Aqui é só um exemplo, um paciente com a colangite esclerosante e com uma falha de enchimento na região hilar, que ficou acompanhado durante muito tempo, considerando que isso aqui também fosse parte da colangite esclerosante, e na verdade é um colangiocarcinoma superposto a uma colangite esclerosante primária. Sabe que várias doenças predispõem ao colangiocarcinoma, entre elas a doença policística do fígado. Então, a doença policística é um predisponente, sim, ao desenvolvimento de colangiocarcinoma hilar, e é muito difícil, às vezes, o diagnóstico. Mesmo que a gente apague os cistos, vai ter uma dificuldade de mostrar essa lesão especificamente. Para isso, podemos lançar a mão do PET. O PET é um exame que no colangiocarcinoma tem uma ótima sensibilidade. Para este caso específico aqui da doença policística,
conseguimos fazer o diagnóstico dele a partir de uma captação no PET e, a partir daí, foi para a cirurgia. Uma cirurgia extremamente desafiadora. Esse paciente, eu acredito, ela é de Uberlândia, se não me engano. Eu operei ela no Rio de Janeiro com o meu amigo Ribamar, e foi uma das cirurgias que mais me desafiaram, porque a cirurgia do colon de pressão miliar ela é muito anatômica, mas felizmente foi possível fazer a ressecção. É um tipo polipóide de colangiocarcinoma miliar, com uma linfadenectomia adequada, um fígado residual bom. Eu tive notícia vários anos depois dessa paciente aí bem, sem recidiva de doença. Quando eu falar desses tumores de Klatskin, eu gosto de falar que tem muita confusão entre classificação e estadiamento. Classificação dos tumores de Klatskin está relacionado à forma de apresentação, se ele cresce mais para o lado direito ou para o lado esquerdo na confluência, se ele pega os dois ductos, mas isso não é estadiamento de doença. Então, isso é uma classificação cirúrgica, de planejamento de tratamento. A de Blum é um pouquinho mais complexa, mas isso difere do que é o estadiamento de doença. Então, o estadiamento 4 não quer dizer um tumor classificado como 4 pela classificação de Bismuth. E aqui, inclusive, existem algumas alterações que, por exemplo, um estadio 4A é um T3N0. Um T3N0 pode ser estadio 4A, ao passo que o estadio 3 é um tumor com N1, N2. Isso pode ser mostrado aqui, ó, que as curvas de sobrevida, às vezes, no T4A é melhor do que no T3 em longo prazo. Então, a gente pode ter uma doença Bismuth 4 que não seja, inclusive, estadio avançado. Pode ser estadio 3 ou 2. Então, muitas vezes, essas doenças são confundidas e pacientes com possibilidade de tratamento deixam de ser tratados. Aqui um exemplo, um paciente em que a gente fez uma hepatectomia esquerda estendida ao segmento 1 com 4 anastomoses biliares, nos setores 5, 8, 6 e 7. Então, isso é possível de se fazer até nos tumores tipo 4, ressecções com finalidade curativa. Quando não tratado cirurgicamente, a sobrevida desses doentes é muito limitada, infelizmente. Então, e a cirurgia ela permite, sim, nos casos que não tenham metástase à apresentação, muito bons índices de sobrevida em longo prazo. Sempre tem que estar associada a linfadenectomia, lembrando que pacientes até N2 têm sido reportados sobrevida tardia livre de doença em casos selecionados. Então, sempre associar essa linfadenectomia à ressecção do segmento 1, sempre também. Nesse caso, uma hepatectomia direita estendida ao segmento 4 em 1, com a linfadenectomia, ou nos casos em que o tumor cresce para o lado esquerdo, uma hepatectomia esquerda estendida a 1, com o mesmo padrão de linfadenectomia. Lembrar que a recisão local do tumor de Klatskin foi muito feito no passado, hoje ela é contraindicada, e ela é contraindicada porque esses tumores eles crescem na bainha fibrosa da cápsula de Glisson. Então, a partir da bainha, eles vão infiltrando o parênquima adjacente. E a ressecção local se traduz sempre com baixíssimos índices de curabilidade. Pela proximidade com a veia porta, é muito comum o acometimento da veia porta, mas isso a gente não considera uma contraindicação para a ressecção. Então, aqui o tumor, a viabilidade está rebatida aqui, infiltrando a confluência portal. A gente corta o ramo esquerdo e corta o tronco da veia porta e faz a reconstrução. Então, aqui a ressecção da confluência portal e aqui a anastomose do tronco ao ramo esquerdo da veia porta. A gente que trabalhou com transplante há muito tempo, não é uma anastomose complicada e não interfere na perspectiva de cura dessa doença. Os casos que o paciente tem icterícia maior que 3 semanas, bilirrubina muito aumentada, o fígado residual é pequeno, que já foi manipulado previamente a via biliar ou que estão infectados, devem ser drenados. Essa drenagem pode ser feita só do lado que vai ficar ou dos dois lados. Eu prefiro drenar os dois lados, até porque me dá uma imagem no intraoperatório melhor para programar o ponto de transecção do parênquima. Então, as drenagens externas aqui. Hoje, a gente tem trocado essas drenagens externas por drenagem endoscópica. O que eu faço é fazer uma punção do ducto percutâneo, passo um fio guia e, por um procedimento de rendezvous, a gente sobe uma prótese para dentro daquele segmento que eu quero drenar especificamente. Estudo multicêntrico europeu mostra aqui o seguinte: nos casos de hepatectomia direita, a drenagem diminuiu a mortalidade. Nos casos de hepatectomia esquerda, ele aumentou a mortalidade. Que eu sugeriria que isso aqui deva ser seguido como regra e casos especiais possam ser avaliados, evidentemente. Uma coisa que a gente usa muito é a embolização portal pré-operatória nesses tumores, porque o que acontece aqui é o seguinte: a gente tem um tumorzinho desse tamanho aqui, muito pequeno, a gente briga para conseguir uma margem cirúrgica aqui de milímetros e resseca um parênquima enorme para isso. Então, o fígado residual sempre fica muito pequeno.
Os japoneses aprenderam, no final da década de 80, que alguns tumores, isso aqui é um tumor invadindo o ramo portal direito, isso leva a uma atrofia do lobo direito com uma hipertrofia compensatória do lobo esquerdo. Então, aprendendo isso aí, os japoneses começaram, a partir de casos iguais a esse aqui, eles partiram para uma embolização pré-operatória que tem essa mesma finalidade. Diminuir o lado do fígado que vai ficar, hipertrofiando, diminuir o que vai sair, hipertrofiando o que vai ficar, dando segurança do ponto de vista de fígado residual para esses doentes. Esse caso especificamente é um colangiocarcinoma muito específico, que tinha um lobo esquerdo muito bom, mas tinha invasão além da porta da veia cava retrohepática e das 3 veias hepáticas, a direita e a média já atrofiadas e a veia esquerda aqui comprometendo. Esse caso que a gente faz uma cirurgia ex situ, ex vivo, quer dizer, a retirada do fígado inteiro, substitui a cava por uma prótese, aqui está o coração, faço na mesa perfusão desse fígado com solução de transplante, resseco o tumor, reconstruo os vasos e depois a gente reimplanta. Então, isso aqui é o segmento 4 em 1, aqui o lobo direito, e aí a gente reimplanta esse fígado no paciente posteriormente. Esses casos de ressecção ex situ, nós fomos os primeiros a fazer esses casos aqui no Brasil. O Aguinaldo me ajudou os primeiros, eu ajudei ele nos primeiros também. Nós começamos em 87, fomos os primeiros no Brasil a fazer esse tipo de ressecção. Aqui, exemplificando, quando a gente vai fazer essa embolização portal nos tumores obstrutivos, a gente tem que sempre drenar o lado que não vai ficar, que antigamente a gente fazia essa embolização com cola, hoje em dia a gente faz com molas por via percutânea hemodinâmica, mas sempre associado à drenagem do setor, que vai ser preservado depois. E o que isso faz é aumentar o volume do fígado, a gente consegue hoje, por tomografia, medir esse aumento, e esse aumento é bastante significativo e diminui muito o risco de complicações pós-operatórias. As obstruções distais, a gente vai falar rapidamente sobre elas, mas elas podem vir tanto do colédoco distal, quanto da papila, da cabeça do pâncreas ou até do duodeno infiltrando a papila. Então, são diferentes formas de aparecer, mas o tratamento basicamente é o mesmo. A diferença é que nos casos do pâncreas, existem casos de invasão vascular bastante frequente, e nesses casos a gente deve considerar eventualmente o tratamento neoadjuvante. A drenagem biliar nesses casos, a gente só faz em casos de colangite ou nos casos em que o paciente vai ser elegível para um tratamento neoadjuvante. Antigamente fazia essa drenagem com prótese plástica, endoscópica plástica, hoje a gente tem preferido um stent curto, não muito longo, para que ele permita uma margem de colédoco boa para a gente trabalhar lá em cima, e evidentemente nos tumores irressecáveis. Lembrar que hoje os exames pré-operatórios têm uma performance excelente para dar para a gente resultado do ponto de vista de o que é ressecável ou não, e tirando o caso de se a gente encontra algum nódulo em peritoneal ou na superfície do fígado, praticamente 100% dos doentes que a gente leva para a mesa com finalidade de uma duodenopancreatectomia, isso é possível de ser realizado. Os casos irressecáveis, mesmo com invasão duodenal, a gente faz hoje a drenagem por stent, então normalmente aqui é um stent. Aqui então um caso específico que foi feita a ressecção vascular, aqui a desclampagem da veia porta, no caso daquele caso que eu estava mostrando de ressecção arterial e portal. Então, a desclampagem, a reperfusão da veia mesentérica, aqui a gente vê que nem edema de alça o paciente fez. Coto pancreático seccionado aqui o ducto pancreático com as margens livres. Anastomose da veia mesentérica aqui, então aqui está a veia esplênica, a porta, e aqui a veia mesentérica onde ela foi reimplantada. Artéria hepática direita e esquerda com a linfadenectomia aqui. E aqui ao lado um enxerto de PTFE da artéria mesentérica superior que foi reimplantada na aorta lá embaixo. Então, isso para casos selecionados específicos, a gente tem feito, sim, essas ressecções arteriais. Para os outros casos que não tem essa invasão, a ressecção padrão é fazer por via minimamente invasiva, então a gente faz há algum tempo já essas ressecções minimamente invasivas. Aqui uma duodenopancreatectomia na fase final da dissecção, da linfadenectomia, e mostrando nesse caso uma particularidade, tem uma artéria hepática direita proveniente da mesentérica superior, então mesmo essas anomalias vasculares, a gente precisa conhecê-las já pela imagem pré-operatória, e aqui o aspecto final da ressecção, o colédoco, onde foi seccionado, a artéria hepática direita está aqui, chegando até a artéria mesentérica superior, a veia cava, a veia renal esquerda exposta, toda a linfadenectomia e a ressecção linfonodal retroperitoneal. Então, nos casos sem invasão vascular, sempre a gente indica hoje o tratamento por via minimamente invasiva. A gente fazia previamente por laparoscopia, hoje a gente faz preferencialmente por robótica, aqui mostrando também a robótica na linfadenectomia, como é que ela faz diferença.
A gente já está fazendo a linfadenectomia anterior, a artéria hepática está reparada aqui, e parece que está boa essa linfadenectomia aqui. Muitas vezes, até na cirurgia aberta, a gente pode confundir isso aqui. Só para mostrar para vocês, então aqui a veia porta, a gente vai secar a face posterior da porta, e o grupo de linfonodo retroportal, vocês vão ver que desce até o tronco celíaco, eles são tracionados para cá. A gente pode fazer essa linfadenectomia, essa extensão da linfadenectomia, de uma maneira muito interessante, talvez até melhor do que a linfadenectomia que a gente fazia na cirurgia aberta. E eu gosto bem de caprichar nisso aí, porque eu acho que aí é a chance do doente ficar curado, junto, evidentemente, com os avanços que a gente teve da quimioterapia adjuvante. Então, a linfadenectomia pode ser feita, e o robô ele facilita isso muito para a gente, dá ferramentas muito boas para que a gente faça essa linfadenectomia com muita qualidade. Finalizando aqui a linfadenectomia, só para mostrar então como é que a gente consegue fazer essa linfadenectomia com o uso da ferramenta robótica, com bastante segurança e com uma linfadenectomia muito adequada. Pelo tempo, era o que eu podia mostrar aqui hoje. Eu fico à disposição. Se tiver algum questionamento, alguma pergunta, eu estou à disposição. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Você conseguiu aí vencer os 3 desafios, inclusive do tempo, e nos mostrou uma exposição muito atualizada, com técnicas avançadas. Foi muito ilustrativo e didático. Muito grato. Vamos seguir agora com a palestra do Dr. Bernardo Garicocheia, que é oncologista e vai nos falar sobre a genética do câncer pancreático. Por favor, Dr. Bernardo. Muito obrigado pelo convite. E eu sou Bernardo Garicocheia, eu sou médico oncologista e geneticista do grupo Oncoclínicas, e trabalho bastante com medicina de precisão e com síndromes hereditárias, e no caso, assim, me coube hoje conversar com você sobre um dos tumores mais interessantes em matéria de genômica e genética, que é o câncer de pâncreas, e que também é o local onde residem as maiores esperanças que a gente consiga tratamentos mais eficazes, e também que a gente consiga detecção precoce dessa doença, já que ela possui biomarcadores próprios, não é? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a hereditariedade de câncer de pâncreas, nesses minutos que eu tenho de aula. A gente vai conversar sobre as mutações somáticas do câncer de pâncreas, tá? E os tipos de mutação. Então, a gente vai falar sobre genes que são mais e menos importantes, não é? E a importância das mutações que são mono e bialélicas. E nós vamos, depois, utilizar essas informações para falar sobre tratamento e sobre a questão prática, que exames os médicos devem pedir para saber se os seus pacientes apresentam mutações germinativas ou somáticas, e se isso pode ser utilizado para algum valor para o paciente e para a família dele. Então, a maioria dos casos são adquiridas, bom, para separar mutações germinativas de mutações somáticas, isso é fundamental, porque esses termos têm sido usados com muita frequência hoje em dia, né? Então, as mutações germinativas, elas se referem à transmissão hereditária de algum tipo de alelo ou de algum tipo de alteração genética que vai aumentar o risco do descendente, do indivíduo que recebeu essa alteração, de ter uma determinada doença. No nosso caso, é o câncer de pâncreas, tá? E os genes que mais interessam a gente são aqueles que têm caráter mendeliano, ou seja, você recebeu uma cópia do gene alterada, ou do pai ou da mãe, o seu risco aumenta bastante para ter aquela doença, né? Isso é fundamental para que a gente possa fazer, evidentemente, prevenção, não é? Essas mutações germinativas, elas raramente determinam o fenótipo com penetrância completa. O que isso quer dizer? Tá? Que você pode ter a mutação, mas não necessariamente desenvolver o fenótipo, o câncer. Tá? Então, é por isso que muitas famílias, vocês vão encontrar um número pequeno de casos de câncer de pâncreas. Às vezes,
um caso de pâncreas só na família, que é o próprio indivíduo que vocês estão tratando. Tá? Mas quando vocês vão fazer o estudo genético neles, você encontra que na família existem várias pessoas portadoras daquele mesmo gene que aumenta o risco para câncer de pâncreas. Isso porque a penetrância, que é a taxa de quanto o genótipo se transforma em fenótipo, ela não é completa. Tá? Variantes discretas do DNA, que são chamadas de SNV ou SNPs, eles modulam a resposta de câncer de pâncreas em portadores de certas mutações. Portanto, isso explica por que algumas famílias têm tantos casos e outras não têm tantos casos, e se ambas as famílias têm mutações no mesmo gene. Tá? Essa é uma fronteira que a gente em breve deve estar ultrapassando, e a gente vai ter também testes que vão ser capazes de dizer se uma determinada mutação, mesmo ocorrendo no mesmo gene, ela é mais forte ou ela é mais fraca para o risco. As mutações somáticas são aquelas que são estudadas no tumor, ou no material a fresco, ou no material parafinado. E esse material, então, ele é submetido a uma análise de centenas e centenas de genes, sabe, que são genes importantes, genes acionáveis dentro do câncer de pâncreas, e aí a gente enxerga se nesse tumor existe uma ativação de genes que são de alto risco para o câncer de pâncreas e, portanto, seriam de extrema importância para aquele tumor, e se essas alterações teriam alguma droga, alvo, ou responderiam melhor a alguma forma de tratamento. A gente sabe há muito tempo que pacientes que têm familiares com câncer de pâncreas, tá, eles têm um risco muito aumentado. Então, um paciente que tem um familiar de primeiro grau, câncer de pâncreas, você pode ter uma chance de 28% de encontrar uma mutação germinativa. Tá? Isso é muito importante na prática diária de vocês. Um familiar que tenha tido câncer de pâncreas e o paciente de vocês com câncer de pâncreas, tá, digamos que mãe e filho, por exemplo, né, a chance de vocês acharem uma mutação genética nessa pessoa é de 28%. Quando a gente tem um familiar de primeiro grau, o risco aumenta para 4,6 vezes em familiares de primeiro grau em volta, né? E se você tem 2 familiares de primeiro grau, cuidado, o seu risco aumenta em 6,4%. Tá? Quando, então, um familiar tem câncer de pâncreas abaixo dos 50 anos, esse risco aumenta em até 20 vezes. Tá? Essas são as pessoas com maior risco que a gente conhece. A gente evoluiu bastante no conhecimento das alterações genéticas que estão envolvidas no câncer de pâncreas. Esse é um estudo bacana que ele envolveu um pouco mais de 600 pacientes, não é? Que são não selecionados, pacientes com câncer de pâncreas, de qualquer tipo, tá? E esses pacientes foram estudados para 400 e tantos genes, dependendo da plataforma utilizada. Tá? Bom, esse estudo foi feito tanto na parte germline como na parte, na parte germinativa, como na parte somática. Não é? E o que os autores encontraram é que as mutações germinativas estavam presentes em quase 20% dos pacientes com câncer de pâncreas, coletados aleatoriamente, independente da história familiar. E isso envolvia 24 genes. É claro que nem todos esses genes tinham alguma coisa a ver com o risco de câncer de pâncreas. Eles podem ser mutações que foram encontradas aleatoriamente nesses pacientes, mas algumas delas definitivamente estão fortemente associadas a câncer de pâncreas, BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, tá? E, portanto, a presença de mutações genéticas que são terapeuticamente acionáveis, que era o objetivo principal desse trabalho, nesses grupos de genes, ele pode atingir até 10% dos pacientes de câncer. Isso virou uma recomendação nos Estados Unidos de que todos os pacientes com câncer de pâncreas, todos os pacientes com câncer de pâncreas, façam um teste germinativo. Eles têm 10% de chance de encontrarem uma mutação genética. Isso vai ser importantíssimo para a família deles, para saber quem está em risco ou não, vai ser importantíssimo para eles, para a decisão de drogas. Tá? É interessante também lembrar que a associação de casos de pâncreas hereditário depende da etnia, por exemplo. Tá? No caso de BRCA1 e BRCA2, por exemplo, o estudo recente, o estudo POLO, né, que todo mundo já conhece, ele
mostrou que 6% só da população de asiáticos apresentavam mutações em BRCA1 e BRCA2, ao passo que 14% dos afro-americanos apresentavam uma mutação. Tá? Vamos conversar rapidamente algumas síndromes raras, em alguns segundos para cada uma delas, para vocês terem uma ideia de como pode ser grave e frequente a presença de câncer de pâncreas em algumas doenças muito raras. Sabe? A síndrome de Poitts-Jeghers, tá? É uma doença que se caracteriza por pólipos amartomatosos, gástricos, intestinais, tá? E o aumento de risco para câncer de pâncreas nessas pessoas é de 132 vezes. Tá? Então, quando a gente faz o diagnóstico de uma síndrome de Poitts-Jeghers, uma mutação no gene STK11, tá? Prepara chumbo porque deve vir câncer de pâncreas por aí. Aí a gente tem que fazer um rastreamento bastante intenso desses casos. Outra doença hereditária é a síndrome da pancreatite familiar. É interessante que esses casos, por exemplo, se caracterizam, muitos desses casos, com uma pancreatite já na infância. Portanto, toda criança que apresenta pancreatite sem uma causa evidente, ela deve ser investigada para mutação nesses genes, o SPINK1, tá? SFTR e o PRES1, tá? Porque o aumento de risco para câncer de pâncreas dessas pessoas é de 89 vezes. A síndrome FAM é a síndrome do melanoma familiar, como o nome diz, pessoas com casos de melanoma ou de nevo atípico familiar têm um risco também muito aumentado para câncer de pâncreas, e esse risco ele aumenta em 47 vezes, e a gente tem um gene identificado associado a essa síndrome que envolve melanoma e câncer de pâncreas. A síndrome de Lynch, conhecida por vocês, que se caracteriza por uma alteração no sistema de reparo de DNA, e que se manifesta por instabilidade de microsatélites, tá? O risco de câncer de pâncreas aumenta em 11 vezes. Tá? Muito bem. A gente está bastante focado hoje em dia nesse grupo de genes, que são genes que também fazem reparo de DNA e que são muito mais frequentes do que os que eu apresentei agora. Tá? É uma família de genes que são capazes de reparar quebra de dupla fita. E, de longe, o mais comum deles associado ao câncer de pâncreas é o BRCA2. Quem tem mutação em BRCA2 tem o risco para câncer de pâncreas 7 vezes maior. Tá? Ele é responsável por 8% de todos os casos não selecionados de câncer de pâncreas. Tá? Vocês veem que eu coloquei a história familiar como um dado importante, eu coloquei alguns achados fenotípicos como importantes, mas eu não acho que isso é o dado mais importante. É por isso que eu me alinho com a escola americana de testar todo mundo com câncer de pâncreas. Tá? Em primeiro lugar, porque não só a penetrância não é completa, mas como as histórias familiares são muito difíceis de você fazer a assertividade delas, os pacientes às vezes não têm informações adequadas de 2 ou 3 gerações acima, e as famílias estão ficando cada vez mais menorzinhas, estão ficando menores, pequenas. Com isso, você diminui o número de indivíduos que potencialmente poderiam mostrar um padrão da doença. Então, não confie muito na história familiar do paciente. Tá? Eu acho que a gente caminha assim, para uma situação onde a testagem, pelo menos germinativa, de todos os indivíduos com câncer de pâncreas vai ser feito. Na sequência, a gente segue com os genes BRCA1, PALB2 e os genes da anemia de Fanconi, que aumentam o risco de 2, 3 a 10 vezes a chance de câncer de pâncreas, e ainda tem os genes RAD51C e ATM, que aumentam o risco ao redor de 2 vezes para câncer de pâncreas. 2 genes que não fazem parte daquele grupo, CHEK2 e TP53, aumentam também o risco para câncer de pâncreas. Esse aumento é desconhecido em CHEK2, porque cada mutação de CHEK2 tem um peso diferente. A mutação 1100-DEL-C, por exemplo, é uma mutação bastante intensa, bastante forte. Ela é comum em anglo-saxões, irlandeses, escoceses, britânicos e escandinavos. Essa mutação ela é muito intensa. Em compensação, sabe, outras mutações em regiões diferentes do CHEK2 parecem ser muito fracas e elas não têm tanto impacto. E o P53 eu coloquei aqui porque, apesar da síndrome de Li-Fraumeni ser muito rara, causada por essa alteração, no Brasil ela não é, por conta de uma mutação que nós temos que é única nossa, e muito, muito, muito frequente no Sul e no Sudeste.
Essa mutação AR337H, nesse gene, tá? Ela já foi descrita em milhares de pessoas no Brasil, tá? E ela se associa, assim, com aumento para câncer de pâncreas. Tá? A gente tem alelos muito raros, caso de SMARCA4, SMAD4, outros genes da anemia de Fanconi, que também podem aumentar o risco para câncer de pâncreas e podem ser descobertos num simples exame, uma simples corrida de NGS, uma corrida de sequenciamento de DNA. Tá? Bom, o resultado para isso nem precisa a gente ir muito longe, vocês vão ter toneladas de aulas sobre o Polo Trial, né? Explicando a importância da mutação, né? E a gente vai falar rapidamente agora sobre BRCA1 e BRCA2. Tá? BRCA2 é mais comum do que BRCA1 em câncer de pâncreas. Tá? Isso é extremamente importante a gente lembrar. Tá? E é muito engraçado que essas mutações elas são muito mais comuns germinativas do que somáticas. Mutações somáticas em BRCA1 e BRCA2 são muito pouco frequentes. Tá? E isso é uma lição importante, mostrando que esses genes não estão para brincadeira. Quando você encontra uma mutação germinativa neles, é bom fazer, sim, sabe, uma avaliação do paciente para pelo menos marcadores e algum exame de imagem para câncer de pâncreas. Né? Todas as mutações germinativas em BRCA1 e BRCA2, ou então as mutações somáticas, elas respondem da mesma forma a inibidores de PARP, porque essa é a grande questão. O objetivo não é simplesmente só fazer prevenção, que já seria muita coisa, né? Mas também detectando aqueles pacientes que já têm câncer de pâncreas e que têm a mutação, hoje até 14% dos pacientes pode ter mutação, tá? Todos eles respondem do mesmo jeito a inibidores de PARP. Bom, a gente tem algumas lições que a gente pode aprender de outros tumores, não é? Tá? E nesse caso, tá, foi um estudo bastante extenso, onde mutações tanto germinativas como somáticas em BRCA1 e BRCA2, sabe, elas foram estudadas em diversos tipos de cânceres humanos, em 55 tipos de câncer humanos, para dizer, para ser mais específico, né? E se usou um painel de 468 genes. Então, eles colocavam amostras pareadas do tecido tumoral para poder ter o estudo somático e do sangue para poder ter o estudo germinativo. Eles avaliavam a perda da função do BRCA, tem um método, uma técnica que a gente usa para isso, não é? Tá? Eles avaliavam se havia mutação no BRCA e eles avaliavam para ver se existia um estado de hipermutação no tumor, tá? Que a gente chama de alta carga mutacional. Tá? A perda de função no BRCA funcionaria assim como a instabilidade de microsatélites da síndrome de Lynch, um marcador de função do BRCA. Tá? E eles acharam, então, que 2,7% dos pacientes tinham uma mutação germinativa, tá? E 5% dos pacientes que não tinham mutação germinativa tinham uma mutação somática. Tá? Mas somente em 1/3 desses pacientes, tá, havia perda de função. Vamos ver o que acontece aqui com um pouquinho mais de detalhe. Tá? Então, essa aqui é a lista de monte de tumor que eles estudaram, câncer de pulmão, mama, etc. Né? E eu quero lembrar vocês de duas coisas só. Né? Quando esses tumores se apresentavam altamente desorganizados e com muitas mutações, a gente chama de TMB, ou seja, carga tumoral muito alta, tá? Era muito possível vocês encontrarem mutação em BRCA1 e BRCA2 no tumor, não no paciente germinativo, mas no tumor somático. E no caso, as mutações somáticas nesses pacientes que tinham uma alta carga de mutação, elas eram mutações de passagem, elas não eram mutações acionáveis, elas eram um acidente de percurso. É porque estava uma bagunça mesmo, então até a polícia entrou na bagunça, tá? No entanto, os casos que tinham baixa carga mutacional, eles eram também casos onde vocês notavam uma perda de função do BRCA1 e do BRCA2. Tá? Esses pacientes, a gente via que o sistema HRD, que é o sistema que eles consertam no DNA de dupla fita, não funcionava adequadamente e deixava cicatrizes no DNA que eram muito visíveis através de um estudo de sequenciamento, sabe, que é pareado com uma avaliação de bioinformática disso. Portanto, a gente
sabe que as mutações germinativas em BRCA1 e BRCA2 são importantíssimas de serem encontradas em pacientes com câncer. Não só porque elas dirigem o rastreamento para o resto da família, mas também porque elas conseguem nos dar uma oportunidade de tratamento de doença avançada quando a gente não tem mais condições para isso. Tá? Nós não sabemos ainda se as mutações germinativas, tá, que têm perda bialélica no tumor responderiam a inibidores de PARP, mas quase que certamente sim. Ou seja, se você perder os dois BRCA1 ou os dois BRCA2, isso lembra o padrão clássico, né, de gene supressor de tumor, tem que perder as duas cópias para isso. Então, se você perde os dois alelos no tumor, provavelmente esse tumor deve responder, tem uma chance de uns 75% de chance de resposta ao olaparib. Tá? Quando a mutação é monoalélica, aí a coisa é mais difícil e a taxa de resposta costuma ser bem mais baixa com inibidor de PARP. Tá? E a gente precisa melhorar os nossos testes funcionais, para BRCA1 e BRCA2, para, além do sequenciamento, encontrar a mutação, mas também encontrar se essa mutação tem impacto na função de reparo do DNA. Porque se tiver, é praticamente certo que eu vou ter uma resposta adequada ao inibidor de PARP. Um slide sobre rastreamento, que é uma coisa que ainda é colocada em dúvida para a população geral, evidentemente, a gente não tem que rastrear toda a população para prevenção de câncer de pâncreas, porque é um tumor relativamente raro, não é? No entanto, os pacientes que têm um alto risco para câncer de pâncreas, tá, os rastreamentos com ressonância magnética, né, ou com ultrassom transendoscópico, tá, pacientes que têm mutações ou que têm história familiar, eles conseguem detectar lesões papilares interductais até 2 anos antes do diagnóstico de câncer. Tá? E, portanto, a gente consegue sim salvar muitas vidas se a gente começar a fazer o rastreamento num grupo muito selecionado de pacientes que eu mostrei para vocês. Então, para terminar, a gente demonstrou para vocês que alguns genes, quando estão mutados, eles demonstram uma forte associação com resposta a certos tipos de agentes que causam cross-linking, por exemplo, né? Platina, gencitabina, doxorubicina, ou seja, causa-adultos de DNA, tá? E eles podem ser excelentes candidatos a inibidores de PARP, dependendo do gene modificado. Tá? Existe evidência que certos genes fazem parte de via comum de ativação. Tá? Eles também podem funcionar. É o caso do PALB2, do RAD51C e do FUNC-C, porque eles participam desse complexo BRCA. Tá? Então, eles são candidatos, sim, a receberem a medicação. Possivelmente o gene ATM também. A gente sabe que, em muitos casos, as mutações ATM não funcionam para inibidor de PARP, mas todo mundo conhece relato de um ou outro caso onde a resposta é extraordinária, espetacular. E a gente tem que esperar para entender um pouquinho melhor por que alguns casos com mutação em ATM respondem tão bem, que é uma mutação tão comum, sabe, em câncer de pâncreas, e outros não. Muito provavelmente, os estudos de fase 2, 3 que estão terminando e devem ser apresentados esse ano, inicialmente para câncer de mama, vão mostrar se a inibição de ATR, que é o ativador do ATM para via BRCA1, tá? Se ele vai ser bem sucedido. Se for, a gente vai ter mais uma grande droga no arsenal de tratamento dos pacientes portadores de mutação. Tá? E a gente deve manter o rastreamento dos casos de fase inicial nos pacientes com alto risco. Tá? Todos os pacientes com câncer de pâncreas deveriam ser testados pelo menos para painel germinativo. Isso a gente já conversou, eu não vou ficar repetindo em cima disso, né? Tá? O painel deve ser um painel amplo, envolvendo vários genes, e não ficar restrito a BRCA1 e BRCA2. Tá? E os pacientes que não têm testes germinativos negativos, eles deveriam poder fazer um teste somático. A gente sabe que o preço hoje é proibitivo para quase todos os pacientes de testes somáticos, mas se fosse possível conseguir, seria o ideal, porque eles também teriam uma chance de apresentar, especialmente mutações bialélicas, e aí isso nos daria uma ideia muito boa que eles responderiam a inibidores de PARP.
Pessoal, eu sei que pareceu uma corrida e eu falei um pouco mais rápido do que eu costumo falar nas minhas aulas, mas é porque tinha um conteúdo muito legal, muito novo, muito importante para compartilhar com vocês. Eu espero que no futuro próximo a gente possa voltar a se encontrar e a gente possa conversar, talvez detalhadamente ou com calma sobre cada um desses detalhes, rastreamento, testagem, mas assim, eu espero ter conseguido passar uma ideia geral de onde nós estamos hoje, sabe, na avaliação genética do câncer de pâncreas e, ter convencido vocês de que essa é a melhor chance que a gente tem de conseguir hoje fazer um diagnóstico precoce, sabe, conseguir tratamentos com drogas-alvo, drogas específicas, sabe, que realmente podem fazer a diferença pela primeira vez na história em pacientes com doença muito avançada. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bernardo. Creio que ele conseguiu trazer com essa exposição uma visão muito atualizada, avançada e de alerta para que a gente tenha uma aproximação dessas novas tecnologias no benefício de pacientes e seus familiares. Nós vamos agora passar uma etapa de debate, por isso eu peço que os palestrantes e os debatedores abram suas câmeras e seus microfones. Vamos lá, doutor Edivaldo, doutor Crema. Bom dia, Fauzi, obrigado. Bom dia, Fauzi, Alexandre. Inicialmente, eu queria, em nome do doutor Bernardo, pedir desculpa por essa sua ausência no momento de debate. O doutor Bernardo teve, agora há pouco, um problema familiar que o preocupou bastante e ele pede desculpa e eu só posso agradecer a cooperação anterior dele e esperar que tudo tenha resolução que não o deixe mais preocupado. Penso que a presença dele traria uma discussão muito interessante e infelizmente, apesar de todo o que ele já nos trouxe de brilhantismo, numa próxima oportunidade vamos contar com a presença e o debate. Para o período de debate, nós queremos avisar que os participantes que queiram fazer alguma pergunta não o façam pelo chat, mas façam pelo Q&A, que nós deixaremos o chat apenas para troca de informações técnicas e outras comunicações. Vamos então, gostaria de chamar o doutor Eduardo Crema para que ele possa colocar suas observações, interrogações e apreciação sobre as palestras. Por favor. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês me deram de participar dessa mesa, infelizmente à distância, né, que a gente sente falta aí do abraço, do contato pessoa a pessoa, mas nós somos, e parabenizar a comissão organizadora pela escolha dos palestrantes. Nós somos brindados aí com excelentes e atuais temas, né, com a exposição didática maravilhosa, e por isso eu parabenizo os 3 expositores por nos atualizar, trazer informações extremamente recentes, atuais, sobre os temas. Infelizmente, tudo que foi dito, tanto do ponto de vista endoscópico, cirúrgico e rastreamento, não está ainda acessível à grande maioria da nossa população, infelizmente. Poucos centros têm a capacidade de praticar essas drenagens, quer ser percutânea, quer ser endoscópicas, pelo alto custo, porque esses procedimentos são repetitivos, tem que trocar a prótese, colocar outra prótese, elas são caras e precisa de profissionais treinados para isso, e a maioria das nossas cidades, nós não temos esses profissionais, e o custo, às vezes, impossibilita a utilização de procedimentos tão úteis, principalmente na paliação. O Alexandre já mostrou, como sempre, brilhante exposição, excelentes imagens. Também são procedimentos que
são quase impossíveis de ser realizados na grande maioria dos hospitais desses países, de todo o nosso país. Em alguns centros, principalmente centros que têm transplantes hepático como suporte, muitos desses procedimentos podem ser realizados. Mas, infelizmente, apesar de todo esse avanço, infelizmente, nós também não temos acesso a esse rastreamento, porque é muito caro, são poucos geneticistas que praticam isso e são caros, mas talvez seja a única chance da gente mudar a evolução. Nós sabemos que, principalmente, o câncer de pâncreas é a 4ª causa de morte por câncer no homem e a 6ª na mulher. Então, o número de casos anual está aumentando muito, e principalmente em pessoas mais jovens. Nós temos visto tanto do pâncreas quanto da via biliar acometendo pessoas muito mais jovens do que a gente via há 10, 15, 20 anos atrás. Infelizmente, esses pacientes demoram para chegar até o especialista. A nossa saúde, principalmente a saúde pública, eu milito no hospital público, eu trabalho no Hospital de Clínicas da UFTM, que é 100% SUS. Quando nós recebemos a maioria desses pacientes, eles são intratáveis. Eles já têm doença avançada, eles já têm metástase para outros órgãos, ou para o fígado, e impossibilita o tratamento definitivo. Por isso que esses procedimentos de drenagem, tanto percutânea, endoscópica ou cirúrgica, que nós ainda utilizamos bastante, por não ter acesso fácil à percutânea e à endoscópica, são paliativos. E muitos desses pacientes morrem no período de 6 a 8 meses pela doença, já que eles chegam muito avançados. Então, o que nós esperamos é que, em breve, né, a curto prazo, isso em medicina é 10 anos, 15 anos, nós tenhamos a possibilidade de rastrear esses pacientes, detectar precoce e, com certeza, o resultado pós-operatório e de cura desses pacientes deve aumentar bastante. Eu não teria pergunta nenhuma para fazer para os expositores, eles esgotaram o assunto, eu acho que foi brilhante a exposição deles, só queria parabenizá-los e dizer a eles que me atualizei bastante com a exposição deles, como sempre, e agradeço à comissão organizadora e a esses excelentes palestrantes de poder estar com vocês, infelizmente, à distância. Muito obrigado. Obrigado, Crema. Gostaria de ter agora as considerações do Edivaldo. Por favor, Edivaldo. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, realmente, participar dessa dia do Gastro Triângulo, dar os parabéns à doutora Badia, ao Haroldo, Nestor, e o apoio do nosso presidente da SOBED, doutor Dairo. Em especial, de participar com pessoas ilustres, como o meu querido amigo Fauzi, o Alexandre e o doutor Bernardo. Vou fazer umas considerações bem objetivas. É o seguinte, Fauzi, você mostrou que você realmente é capaz de fazer alguns procedimentos que são de vanguarda, tipo gastrostomia, gastrojejunostomia por ecoendoscopia, drenagem de lesões tumorais que têm obstrução do adenal. A pergunta que eu faço é a seguinte: aproximadamente 20% dos pacientes que têm tumor de pâncreas têm obstrução do adenal, que isso torna inviável uma drenagem endoscópica convencional. Você tem como rotina realizar uma duodenoscopia para avaliar o duodeno antes de levar esse paciente para a drenagem? E se você achar essa obstrução parcial ou total, você encaminha esse paciente para o Alexandre, que é um cirurgião competente, e que essa drenagem cirúrgica e a gastroentero tem uma validade muito grande, ou você tenta fazer qual outro método alternativo, a não ser o procedimento de exceção, que é a drenagem ecoguiada e a gastrojejuna ecoguiada. Bom dia. Inicialmente, obrigado pelo convite. O Nestor, sempre um fidalgo, elegante cavalheiro.
Um prazer, parabéns à comissão organizadora. Obrigado, Edivaldo, um prazer revê-lo, bem como rever os demais colegas da mesa redonda. Então, na prática, Edivaldo, você perguntou sobre o paciente que evoluiu com câncer de pâncreas e obstrução duodenal, não é isso? Então, normalmente, o que eu acho que os serviços de ponta vão fazer com esse paciente é fazer uma drenagem ecoguiada e uma gastrojejum na anastomose ecoguiada numa única sessão. Logicamente, como o Dr. Crema bem colocou, são procedimentos custosos, procedimentos que envolvem uma expertise grande. Então, qual que é a minha recomendação para os colegas que estão ouvindo? Por favor, verifiquem no seu serviço qual que é a expertise disponível. Então, muitas vezes, no seu serviço, você tem um radiologista intervencionista muito bom, um cirurgião muito bom, e a parte endoscópica não é tão desenvolvida. Então, provavelmente, para esse paciente, se é um paciente que é uma pura paliação, não tem condição cirúrgica, ele vai se beneficiar de uma drenagem percutânea e um procedimento minimamente invasivo para a parte de obstrução duodenal. Ou, se o paciente tem uma condição cirúrgica melhor, provavelmente ele vai fazer uma derivação bilodigestiva, uma gastroenteroanastomose e vai ser submetido à quimioterapia paliativa. Então, eu acho, Edivaldo, que o importante é descobrir qual que é a expertise disponível no seu serviço. E existem serviços que é o contrário, em que a parte cirúrgica não é tão desenvolvida, o radiologista intervencionista é mais básico e o endoscopista é muito avançado. Então, provavelmente, nessa situação, o paciente vai se beneficiar de uma paliação endoscópica, né? Então, eu acho que hoje em dia, por exemplo, no Instituto do Câncer, que a gente tem cirurgia avançada, oncologia avançada, endoscopia avançada, quando chega um paciente com um tumor irressecável, existem critérios de ressecabilidade, né, para isso, o tumor irressecável que está invadindo o duodeno, esse é um paciente que a gente discute, sempre reunião multidisciplinar, nunca decisões individuais, e no bojo da discussão multidisciplinar, você acaba decidindo, em geral, para esse paciente, fazer uma drenagem ecoguiada, pode ser uma colédoco duodeno, uma hepático-gastroanastomose guiada por ecoendoscopia, e a gente ou passa uma prótese duodenal, ou mais atualmente faz uma gastrojejum na anastomose ecoguiada. Como eu disse, né, dentro de um bojo de multidisciplinar. E a sua primeira pergunta, se eu sempre faço a avaliação do duodeno antes de embarcar no procedimento endoscópico, não é isso? Normalmente, Edivaldo, a tomografia ela já dá para a gente alguma sugestão de que alguma coisa está acontecendo. Então, eu uso muito a tomografia para aí sim começar o exame com uma duodenoscopia. Então, a tomografia fala para mim que existe uma massa volumosa que invade a parede duodenal. Então, você tem toda a razão. Eu começo o exame ou com gastroscópio, ou então mesmo com o duodenoscópio para dar uma olhada. Agora, quando a tomografia não aponta para nada disso, em geral não me preocupa, eu já entro direto para fazer o que tem que ser feito. Não sei se eu respondi exatamente as suas indagações. Respondeu, perfeito. Ô, Fausto, uma segunda questão. Já que nós tivemos na mesa o Bernardo falando sobre rastreamento familiar, no paciente de risco, no caso de câncer de pâncreas na família, você vai fazer um rastreamento familiar. Em especial nos pacientes que têm essa síndrome genética, ou síndrome de Lynch, ou Poit-Jäger, ou outras, entendeu? E que esse paciente, no rastreamento, eles acham que ele é candidato a fazer um rastreamento mais objetivo. E sabe que o rastreamento objetivo é por meta-imagem, ou por ressonância, ou ecoendoscopia. Bom, esse paciente, estando, como você trabalha no hospital oncológico, ele engajando nesse tipo de paciente, você tem visto com uma frequência relativa, tem feito com frequência relativa a ecoendoscopia desses pacientes rastreados, e você tem visto que tem tido algum benefício? Realmente, os pacientes, esse rastreamento está levando algum benefício? Sabe que o final desses pacientes é fazer uma meta-imagem para ter um diagnóstico de uma lesão precoce, fazer um tratamento cirúrgico profilático que ninguém tem coragem de operar um doente sem lesão. Qual que é a sua opinião sobre isso? Uma excelente colocação, Edivaldo. Existe um consórcio internacional que publica com alguma frequência sobre isso, chama CAPS, CAPS Consortium, que são vários centros. Eu participei de umas reuniões deles no DDW.
tentei trazer o protocolo deles para dentro do Instituto do Câncer, mas, infelizmente, eu não fui feliz nessa tentativa. Então, eu, atualmente, no serviço de endoscopia lá do Instituto do Câncer, não faço esse tipo de rastreamento. Ou seja, eu recebo, eventualmente, como você comentou, um paciente com POI-Jegres, um paciente com uma alteração genética de BRCA1, para fazer exame de ecoendoscopia, mas isso não é rotina dentro do ICESP, embora eu tenha tentado trazer. Qual que é, então eu vou falar da literatura, qual que é o rendimento desses programas de screening, e aqui eu faço um parênteses, que são feitos em geral com ressonância magnética alternada com ecoendoscopia. Então, um ano ressonância, um ano eco, e assim alternando, né? O rendimento desses programas, em geral, é a identificação, em cerca de 20% a 30% dos casos, de IPMNs, de ectasia ductal mucinosa, ou seja, não é a identificação do tumor sólido inicial. Provavelmente porque é difícil identificar um tumor sólido no início. E a ressonância vê muito facilmente a lesão com líquido, que é o caso do IPMN. E a ecoendoscopia também tem alguma dificuldade de ver uma lesão de 4, 5 milímetros sólida num parênquima pancreático que é todo heterogêneo. Então, na prática, 20% a 30% dos casos se identificam IPMNs e você vai acompanhando eles. É isso que a literatura diz. Eventualmente, você identifica uma lesão sólida e consegue enviar o doente para uma pancreatectomia, mas isso é a exceção. A regra é identificar IPMN. Então, até hoje, a conclusão desses trabalhos é, sim, nós identificamos mais lesões, IPMNs, só que lesões que talvez não tenham impacto clínico para esse paciente. Então, ainda, eu acho que ressonância e ecoendoscopia não são a resposta para esse grupo de pacientes. A gente está atrás do marcador sérico, o marcador que seria o ideal para esse grupo de pacientes. Na verdade, é isso mesmo, né? Nós estamos atrás disso, porque se você identifica um paciente que não tem lesão e que está rastreado como para fazer uma cirurgia profilática, ninguém tem coragem. E o paciente que você já encontra algum tipo de lesão, raramente, se esse paciente operar, ele vai ser curado, né? Geralmente, quando já tem algum tipo de lesão detectada nessa imagem, já está com a doença avançada, provavelmente. Eu vou fazer uma pergunta para o Alexandre e depois a gente volta para você. Ô, Alexandre, você, como um cirurgião especialista em lesões tumorais, a pergunta que eu fiz para o Fausto, eu faço para você. E vocês têm um entusiasmo, eu vejo que vocês têm um entusiasmo tão grande que vocês operam doença tumor de clássica com intenção curativa, né? Uma coisa impressionante. Eu já vi alguns pacientes viverem muitos anos, inclusive um que você já operou. A pergunta que eu faço é a seguinte: nesses pacientes que estão sendo rastreados, no caso de tumor de pâncreas, que são pacientes que, pelo rastreamento, o oncologista já fala, esse paciente é um paciente de risco para ter a doença, tem que fazer alguma coisa por ele. Qual é a sua experiência como cirurgião nisso aí? Se o paciente foi encaminhado para você, julgaram o paciente para você, olha, esse paciente tem um passado familiar, teve 2 parentes de primeiro grau, ou 2 de segundo, já tem algum passado de Lynch, ou o que for. Como é que você conduz isso aí e qual a sua experiência? Obrigado, Edivaldo. Obrigado, um abraço. Prazer grande falar com vocês. Bom, como é que isso funciona, né? O problema do pâncreas é que a pancreatectomia total, que seria a cirurgia preventiva para isso aí, gera uma doença muito séria no paciente. Impacta muito negativamente na qualidade de vida do doente. Para outros órgãos, por exemplo, na polipose colônica, a colectomia total já é utilizada de forma preventiva. Para algumas mutações, a gente já tem indicação para gastrectomia total em câncer gástrico. A mutação do BRCA1 e 2 está muito associada a tumores de mama, ovário, útero. Ficou famoso aí a Angelina Jolie, que tem a mutação e que tem um histórico familiar de tumores ginecológicos, ovarianos especificamente, que fez a mastectomia bilateral com oforectomia bilateral preventivamente. Então, em outros órgãos, isso é possível. Angelina Jolie, se vier me procurar porque tem a mutação do BRCA1 e 2, eu não posso fazer uma pancreatectomia total para ela, que isso, evidentemente, seria muito ruim do ponto de vista de qualidade de vida, uma operação de uma morbidade que não se justifica.
Então, o que o Fausto falou é muito verdadeiro, quer dizer, isso gera o paciente que identifica isso aí, ele gera uma ansiedade enorme no paciente, o paciente vem com frequência procurar a gente, e o que eu recomendo a esse paciente é o seguinte, é a realização de 2 ultrassons anuais, ultrassom abdominal de rotina, e uma ecoendoscopia ou ressonância ao ano. Então, ele acaba fazendo exame de 4 em 4 meses. A ideia disso é realmente tentar um diagnóstico mais precoce de uma doença. Tanto nos casos do Klatskin quanto do pâncreas, que são tumores muito mal vistos aí no mundo inteiro, hoje o resultado do tratamento deles melhorou muito. Quer dizer, no Klatskin a gente tem hoje séries com mais de 50% de sobrevida, e nos pacientes operados a gente, eu tenho muita gente aí com mais de 10 anos que faz acompanhamento aqui comigo e tal. E no pâncreas, especialmente, a desenvolvimento e a melhora da quimioterapia melhorou demais tanto a sobrevida quanto a própria sobrevida livre de doença nesses doentes. A sobrevida média do câncer de pâncreas hoje, com a utilização do FOLFIRINOX adjuvante ou neoadjuvante, melhorou muito. A pesquisa do BRCA1 e 2 nesse tipo de doente ele é muito interessante, que abre o caminho para fazer uma terapia de manutenção com um inibidor de PARP, que é o olaparib, e que dá também muito bons resultados em médio e longo prazo. Então, minha visão é que em médio e longo prazo, essa pesquisa ajuda nos pacientes que têm a doença. Para a família, isso gera muito mais uma ansiedade, porque a gente não tem muito o que fazer ou oferecer do ponto de vista de acompanhamento desse doente hoje, sabe, João? Gestor, tem mais ainda? Edivaldo, eu vou só colocar 2 perguntas aí que os participantes fizeram e talvez até isso venha de acordo com algum pensamento seu. Ao Alexandre, o Antônio Monteiro pergunta se quando você faz uma ressecção que envolve área venosa, seja da porta ou da suprahepática, qual é o tipo de substituição que você faz? E ao Fauzi, o Rodrigo Roda, de Belo Horizonte, pergunta se você faz a colédoco duodenostomia usando o cistóstomo e se você tem algum problema quando utiliza a prótese plástica. Gostaria que vocês respondessem essas 2 com objetividade, porque estamos no limite do tempo. Bom, rapidinho, infelizmente por um problema de edição ali, teve um problema na edição que ficaram 2 slides que não participaram dessa apresentação, estava mostrado isso lá. Eu faço em 30% dos casos ressecção de veia, porta mesentérica ou confluência, dos casos de câncer de pâncreas, 30% deles têm comprometimento venoso e a gente faz a ressecção com reconstrução, normalmente uma reconstrução primária sem uso de enxerto. Na vida inteira eu precisei usar enxerto muito poucas vezes. Hoje a tendência da gente é usar enxerto autólogo ou usar uma veia, um enxerto venoso do próprio paciente ou o próprio peritônio parietal. Hoje a gente pode usar a membrana peritoneal, fazer um tubo com ela e reconstruir no caso de necessidade de enxertia. Mas isso é exceção. Na enorme maioria das vezes, a gente tira 4 centímetros até 5 centímetros de veia e a gente consegue fazer uma anastomose primária sem tensão. Fauzi, por favor, Fauzi. Pois não, lógico. Rodrigo, sim, uso cistótomo de 6 frente. Sem ele, fica difícil e arriscado fazer o procedimento. Prótese plástica não uso pelo risco de obstrução precoce, migração, drenagem inadequada. Então, prótese plástica para esses procedimentos de hepatogastrostomia e colédoco-duodenostomia não está indicada no meu ponto de vista. Obrigatoriamente metálica. Muito obrigado. Pessoal, devido ao tempo e à continuidade do programa, nós temos que encerrar. Na minha avaliação, foi uma excelente mesa, com muito aprendizado, demonstrando atualidade, técnicas avançadas. Eu creio que foi plenamente satisfatório e todos devem ter gostado muito. Agradeço, sou muito grato a todos os palestrantes e a presença, a experiência e a motivação que nos trouxe também o contato com os nossos debatedores. Muito grato e vamos encerrando aqui. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, um prazer, um Grande abraço. abraço. Tchau, tchau. Prazer participar com você, Paulo.
Igualmente, igualmente. Obrigado.